Bom dia a todos. Meu nome é Valéria Viana. Gostaria de deixar para vocês uma mensagem nesse dia. Estamos vivendo momentos assim de decisões muito importantes entre os nossos governantes, tanto o governante federal como o estadual e o municipal. E a gente percebe que existe uma divergência entre as opiniões desses governantes, mas tudo que nós queremos é que saia tudo bem, que termine logo esse momento e que haja sabedoria na mente de todos eles para que essa vacina e esse tratamento seja o mais importante, seja o foco desse momento, porque nós estamos passando por uma crise, por uma pandemia, onde as pessoas ainda estão ficando confusas por questões de decisões de governantes, e isso está causando também uma certa divergência entre as pessoas em relação ao ficar em casa. Então, nesse momento, a gente vai falar sobre uma passagem da Bíblia que fala sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus, ela se encontra em Mateus 4 e também pode ser encontrada em Marcos 1, 12 a 13 e Lucas 4, de 1 a 13. Eu vou fazer a leitura. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e ele o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponhais à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrados você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vai embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e os serviram. Nessa passagem da palavra de Deus, a gente percebe muito bem que logo após o batizado de Jesus, ele foi batizado por João Batista, e logo após o seu batizado, Jesus foi levado ao deserto. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus ele foi totalmente assim levado a uma sensibilidade, porque Deus estava preparando Jesus para o seu ministério. Jesus tinha um ministério muito grande em relação à obra de Deus aqui na terra. Então eu vou fazer uma leitura aqui. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus foi levado ao deserto da Judéia. Após o batismo de Jesus, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado, testado e provado durante 40 dias e 40 noites. Durante 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus passou por sofrimentos, provações e dor. Deus o protegia e não abandonou o seu filho. A gente não precisa aqui descrever como que é um deserto.
Quais são as limitações num deserto? A gente sabe como que é a vida no deserto, a gente imagina como seja a vida no deserto. No deserto a gente já imagina logo de cara, não existe alimentos. No deserto não tem água. No deserto também não tem um local onde ele possa reclinar a sua cabeça. Aí a gente fica imaginando, ele passou 40 dias e passou 40 noites no deserto. Deserto é um lugar árido onde existe o sol, onde a noite é fria. E Jesus passou por todas essas provações. E agora, Jesus é tentado pelo diabo. De 3 formas o diabo tentou Jesus. De 3 não. Na verdade, a palavra de Deus ela descreve que foram várias tentações que Jesus teve no deserto. Mas o livro de Mateus ele descreve as 3 tentações, uma das 3 tentações que Jesus sofreu. A primeira tentação que Jesus sofreu após ter jejuado 40 dias e 40 noites foi que o diabo, sabendo que a fome é grande no deserto e após tanto tempo de convívio naquele local, onde ele estava cercado por feras, por hienas, por outras espécies que convivem no deserto, após todos esses momentos que ele passou ali naquele lugar, aí ele recebe uma das suas tentações, muitas pedras naquele lugar. E então ele recebe a sua primeira tentação. Mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muito importante a gente entender que quando a gente está no deserto e quando a gente percebe que a questão econômica, porque Deus pode te levar para o deserto em qualquer momento. Deus pode te fazer passar por um deserto de 40 dias ou até de 40 anos, ou de anos da sua vida você pode estar passando por um deserto. Mas você precisa entender que no meio desse deserto você precisa somente reconhecer que é necessário que a palavra de Deus seja importante na sua vida e que você realmente viva essa palavra de fato. Então Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. A gente está vivendo um momento no nosso país onde essa pandemia ela exige que a gente fique no isolamento social, em nossas residências, com a nossa família, e isso vai causar um problema econômico sério no país, mas a gente sabe que o mais importante é que a gente preserve a nossa vida. A humanidade precisa ser preservada e nada melhor do que eu, você, todos os seres humanos preservarem a vida dos seus familiares e a nossa vida. Então, nesse momento que Jesus estava sendo tentado, ele se colocou, ele se posicionou. Por quê? Nesse momento ele está passando por essa provação, ele não tem o que comer nesse momento. Mas ele colocou a sua fé completa na palavra, porque ele sabia que Deus, o mesmo Deus que o trouxe na terra, que vivia sobre a vida dele e que era ele, o próprio Deus, iria o sustentar em todos os momentos da sua vida. A segunda tentação que Jesus sofreu foi que então o diabo o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos. Jesus também disse,
Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. A gente não pode colocar o nosso Deus em prova. Se o nosso Deus ele determina para nossas vidas situações que a gente precisa apenas obedecer, então a gente não pode colocar em prova aquilo que Deus colocou nas nossas vidas para termos como um único fundamento de obedecê-lo. Então, Jesus sofreu mais uma. Então o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Quantas são as coisas, quantas são as maravilhas que são colocadas diante de nós todos os dias das nossas vidas. Quantas coisas que nós poderíamos estar fazendo para a gente poder ter uma vida tão esplendorosa, tão maravilhosa, cheia de dinheiro, cheia de reino, cheia de poder. Então Jesus deixa bem claro nesse momento. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e os serviram. E dessa lição a gente pode tirar 3 aplicações. E são 3 aplicações assim bem próximas do que a gente tem vivido hoje em dia, né? A primeira aplicação que eu posso estar aqui explanando para vocês é a batalha espiritual, onde temos que expelir o devorador, o destruidor, aquele que corrompe e consome os seus bens materiais, tirando a sua paz. Essa é a verdadeira batalha espiritual que a gente precisa se colocar diante de Deus com jejum e oração e batalhar contra o devorador. A importância, segunda aplicação, a importância de estar preparado. Às vezes o Espírito de Deus vai levar você ao deserto e vai provar a sua fé para saber se você ama Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode te proporcionar. Você também pode estar sendo testado, porque Deus está te levando hoje nesse deserto. E o que Deus quer da sua vida, quando você se encontra em qualquer deserto, é que você se aproxime dele, é que você realmente reconheça que Deus, que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e que você precisa colocar a sua vida nas mãos dele, confiar nele, saber que ele é fiel para cumprir toda a sua escritura, porque essa escritura é a palavra da verdade, essa escritura é a nossa bula. A gente costuma comprar um remédio e a gente costuma ler toda a bula para a gente não tomar o remédio errado. Então o ser humano, ele tem a palavra de Deus como bula, como referência da sua vida. E se ele souber ler, e se ele souber pedir discernimento a Deus, e se ele pedir realmente em oração que o Espírito Santo de Deus conduza ele na leitura, ele vai entender o que essa bula está ensinando para ele, para a sua sobrevivência e até mesmo para a sua caminhada aqui na Terra. E nós vamos falar agora sobre a terceira aplicação. A terceira aplicação fala sobre o tempo da provação. Esse tempo da provação, ele está nas mãos de Deus. Foi Ele que determinou os 40 dias. Por isso, paciência. Você tem muito a perder se você não obedecer às ordens de Deus. Você consegue entender? Entre a sua vida e entre uma pandemia, entre um vírus, o que você tem que fazer? Obedecer. Você precisa resguardar a sua vida, você precisa ser obediente, você precisa entender que dentro de você existe algo dizendo para você o que te coloca em perigo.
E você precisa ter suas defesas. E você precisa, nesse momento, só obedecer, porque o tempo foi determinado por Deus. Não foi ministro da saúde, não foi secretário da saúde, porque a palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. E é Deus quem conduz o rei a fazer tudo aquilo que eles estão fazendo. Mesmo aqueles rebelados, porque Deus precisa trabalhar a sua vontade e o seu propósito na humanidade. Então, o tempo da provação está nas mãos de Deus e tudo que nós temos que fazer é cumprir para que saiamos rápido desses momentos. Você vai se preocupar com a questão econômica? Vai. Mas não há crise em nenhum lugar que seja somente aquela crise da doença. É lógico que quando vem uma doença, quando vem um perigo, a gente precisa se resguardar, tá? Então, eu dou uma dica para você. Se você tem pouco dinheiro e você precisa se resguardar, você faça um planejamento desse pouco, porque o pouco com Deus ele se torna muito. E o muito sem Deus, ele não é nada. E não adianta a gente ficar pensando nesse momento, 30 dias, 40 dias. O que é 40 dias? 40 dias ele não vai derrubar economia nenhuma no país. Desde que os nossos direitos trabalhistas eles sejam resguardados, não vai derrubar a economia. Os ricos vão continuar ricos, os pobres ainda vão continuar pobres, mas eles não vão passar necessidade. Porque os governantes responsáveis estão se preocupando com essa questão para não deixar você passar necessidade, fome, porque a pior de todas é a fome. Então você precisa se resguardar, você precisa entender que os governantes eles estão colocando alguns beneficiamentos para algumas comunidades, para as escolas, estão distribuindo cestas, estão fazendo com que as empresas, as UMEIs, recebam R$500 a cada mês que ficar sem uma movimentação, mas você precisa entrar e fazer a inclusão do seu nome ali, para você participar disso durante esse período, porque você precisa entender que esse período vai ser necessário, essas passagens que a gente vai viver, essas provações, essas coisas que vêm para preparar a gente para batalhas muito piores, entendeu? Então se resguarda, fica em casa, procura se fortalecer, procura aumentar a sua imunidade, sabe? Se alimente bem, para que nenhum vírus, para que nenhum coronavírus te atinja, entendeu? Que nenhuma peste chegue até a tua tenda. Você se proteja seus filhos, sua família, se resguarde, faça mesmo, passa álcool gel na mão, sabe? Limpa a sua casa. Se você tem necessidade de sair ao mercado, quando voltar, quando retornar, coloca um pano com água sanitária, com cloro, seja lá o que for que possa proteger, tirar tudo aquilo de ruim no seu sapato, nas suas mãos, sabe? Nas suas roupas, tire suas roupas, deixe suas roupas no cesto, proteja a sua casa, a sua família. Cuidado, a gente precisa ter cuidado. Nossa geração não está preparada ainda para passar por esses momentos de pandemia, Nós somos a geração do mimimi, são pessoas que não foram preparadas para nada, mas a gente precisa sim amadurecer o nosso pensamento, as nossas ideias, para a gente poder assumir esse momento que a gente está vivendo. Então a minha dica aqui para vocês, eu vou fazer uma conclusão dizendo para vocês o seguinte: ao sermos tentados, testados e provados da aflição na fornalha, lembremos do nosso mediador que passou pelo deserto, na mão do tentador, venceu e triunfou. Ele pode se compadecer de nós. Por isso, achegue-se ao Senhor.
a sua presença e buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vai te faltar nada, não tenha medo. Vamos passar esse momento, todos nós, com fé em Deus, seguros, sabendo que o Senhor nos guardará de todo mal. Amém. Fique com Deus e nunca deixe de ler a palavra do Senhor, orar, meditar, jejuar quando a batalha ficar difícil, mas somos todos guerreiros e somos vitoriosos já pelo nome de Jesus. Amém.